Fala, galera do Radar da Bola. Bola de futebol fogo, hoje o crime esquentou, hein? Você vai ver agora o momento que está dando o que falar no mundo do futebol. O técnico do Chelsea levou uma invertida ao vivo, na frente das câmeras, e ficou sem reação. Será que ele mereceu? Ou foi exagero da imprensa? Cara pensativa, mas antes de rodar a entrevista, já mete o like no vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui você recebe tudo em primeira mão, sem enrolação e com aquela resenha que só a gente tem. O trecho da entrevista dele. Personalmente, no es que no es importante, es que llegamos a este torneo con dos situaciones diferentes. ¿Cuántos partidos los equipos brasileños han jugado oficial esta temporada? Nosotros hemos jugado 63 partidos. Entonces los equipos europeos llegan a esta competición de manera diferente a los equipos brasileños de Sudamérica, por la cantidad de partidos que hemos jugado. Pero la gana que tenemos de ganar es la misma que tenéis vosotros. Lo que pasa es que las condiciones son diferentes. Nosotros llegamos aquí después de haber jugado 60 partidos y vosotros llegáis aquí después de haber jugado 70 no mesmo período. Só no mais partidos. Pra quem não viu, isso aconteceu numa coletiva antes de um jogo importante. O clima já estava pesado, e aí veio a pergunta que deixou o técnico completamente sem chão. A resposta atravessada voltou como um tiro. Agora presta atenção nos detalhes da reação dele, porque muita gente tá dizendo que ele se complicou de vez com o elenco. Se liga nessa treta internacional. Eu acho que isso aí é a balela do Maresca, sabe? Assim, falar que tem mais energia de um lado que do outro, porque os sul-americanos, quando chegam no Mundial, chegam sempre no final da temporada. E, se eu não me engano, equipes brasileiras têm mais jogos do que propriamente no meio da temporada do que propriamente os equipes europeus, né? Então, assim, balela do que ele está falando, ou ele está falando isso aí para jogar a responsabilidade para outra parte, tirar a responsabilidade, que faz parte da estratégia, né? Ou ele não estuda o futebol sul-americano. Eu penso que o Chelsea vai chegar forte, sim, vão chegar, eles têm melhorado na competição, vai ser um jogo muito importante para o Fluminense. O Fluminense também chega bem na competição, começaram a competição de menos a mais, o Fluminense começou bem, depois caiu e agora melhorou muito, principalmente nas oitavas e nas quartas de final. Então vai ser um jogo difícil, um jogo duro, na qual o Chelsea é um clube multimilionário, é um clube bilionário. A folha salarial do Chelsea é muito maior do que a do Fluminense. Então o Fluminense é franco atirador, apesar de eu, como torcedor, achar que peças por peças o Fluminense bate em frente. Vai ser hipocrisia da minha parte, porque eu falei que muitos não esperavam nem que fossem classificar, pô. Sabe, o Botafogo, ele classificou no grupo que tinha Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Ou seja, não é simples. E do outro lado, o outro jogo não foi contra o Auckland, foi contra um time norte-americano, que não é fácil. O Flamengo saiu para o Bayern de Munique, que poderia ter ganhado do Paris Saint-Germain. Meu modo de pensar, o Bayern foi melhor durante boa parte do jogo. O Palmeiras, esse Chelsea que vai jogar contra o Flamengo amanhã, foi amassado pelo Palmeiras. Então o Palmeiras pecou por um primeiro tempo ruim. Acho que o segundo tempo do Palmeiras foi melhor. E inclusive poderia ter vencido o jogo. Eu esperava, na realidade, quando saiu o gol do Chelsea, eu esperava um gol do Palmeiras, porque o Palmeiras tinha posse de bola, estava propondo o jogo, estava pressionando alto. E acabou aquele gol que eu tô até agora sem entender. Aquele gol que foi muito estranho. E o Fluminense, cara, começou um campeonato muito bem, apesar de não ter vencido. Depois teve apesar de ter vencido o segundo jogo, não jogou tão bem, e o terceiro jogo correu um sério risco de ser eliminado precocemente do campeonato. Se achou através do seu treinador, né, que trouxe uma nova estratégia, sobretudo tática para a equipe, com essa linha de 3 mais 2 para defender uma linha de 5, que começou a tirar até melhor coisas dos jogadores, né, individualmente falando. E tiraram simplesmente a Inter de Milão.
Depois, nas quartas de final, tiraram o Al-Hilal e foram bem no jogo. Foram 2 jogos que o Fluminense não deu chance. O Fluminense foi bem nos jogos. Não é aquilo que defendeu, os caras foram lá e num contra-ataque fizeram gol. Não, o Fluminense jogou os 2 jogos, criou oportunidades de fazer inclusive mais gols. Então eu vejo que as equipes brasileiras estão muito bem. O Fluminense está bem porque destino do Fluminense foi isso. Mas poderia também ter hoje, amanhã a gente poderia estar falando aqui de um clássico brasileiro, né? Palmeiras e Fluminense, foi o que nós torcemos. Eu torci bastante, eu acho que eu morreria antes do jogo e voltaria depois no final do jogo, né? Porque são 2 clubes que eu amo muito, mas temos muita esperança de que o Fluminense possa chegar. E aí, torcedor? Você acha que o técnico do Chelsea passou vergonha? Ou foi apenas um mal-entendido da imprensa? Comenta aqui embaixo, deixa o like e compartilha com aquele amigo que adora ver gringo tomando invertida. O meu grupo, eu acho que foi com muita competência que nós chegamos, com muito trabalho, muita humildade e, acima de tudo, acreditando na gente. Acreditando. Desde o início, falei para eles, é uma oportunidade que a gente vem tendo. Muitos treinadores gostariam de estar no meu lugar, muitos jogadores gostariam de estar no lugar de vocês, então a gente tem que viver esse momento aqui. A gente não sabe quando a gente vai ter um outro momento desse. Então é importante a entrega, o foco no trabalho, nos treinamentos, nos jogos, porque nós vamos enfrentar equipes superiores a gente, jogadores muito diferenciados, e se faltar atenção, a gente vai voltar logo para o Brasil. Então essa concentração foi fundamental. Eles estão conscientes disso, por isso que hoje o Fluminense é o semifinalista dessa Copa do Mundo. Quando eu falo que é o patinho feio, com todo o respeito a todos os outros clubes, eu falo o patinho feio em termos financeiros, porque a gente tem que viver a realidade. O Fluminense não chega a 10% em termos de financeiros perto desses grandes clubes. Então esses grandes clubes têm todas as condições de contratar os grandes jogadores. E no momento que você junta os grandes jogadores do futebol mundial, obviamente as suas possibilidades de vencer uma competição, elas aumentam. É por isso que eu falo que o Fluminense, sendo o patinho feio, chegou, justamente por tudo isso. E aí, torcedor? O que você achou dessa situação? Foi papelão ou apenas uma pergunta mal interpretada? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. Você acha que esse técnico vai aguentar a pressão? E claro, compartilha esse vídeo com os amigos que gostam de ver bastidores quentes do futebol europeu. Aqui é o Radar da Bola, onde o jogo nunca para e a zoeira corre solta. Até a próxima!